Olá, gente, eu sou Matheus Lopes e esse é o meu canal The Blast. E hoje nós vamos para a segunda parte da nossa série Sermão do Monte, Ensinamentos do Mestre, com o capítulo 5. Então fica aí e vamos para o vídeo. E nós vamos para agora a segunda parte do capítulo 5. Se você ainda não viu a primeira parte, vá lá no outro vídeo, entende um pouquinho e vem depois para o nosso vídeo para a gente poder continuar a nossa leitura. Nessa segunda parte do capítulo 5, ela vai começar no verso 21, vai até o 26, e aí ele vai falar sobre algumas comparações. Hoje no nosso vídeo nós vamos ter algumas comparações, o próprio Jesus faz essas comparações da lei antiga e ele dando um novo significado a cada uma dessas leis. E aí, nesses primeiros versos, ele acaba falando sobre o homicídio, que anteriormente era necessário que você matasse uma pessoa para ser considerada um homicídio, ou que você precisava só se preocupar com a morte de alguém ou ferir alguém só quando acabasse matando essa pessoa. Nesse texto, ele acaba mostrando que não é assim. Ele vai para a raiz do problema, que é os problemas rotineiros, as brigas, os conflitos que acabam acontecendo no dia a dia. Eu acabei anotando que nós precisamos evitar os males maiores, ou seja, para que a gente possamos evitar a morte de alguém, nós precisamos anteriormente cuidar das primeiras coisinhas, das coisas que a gente mais acha que são bobagens. E se nós temos algo contra alguém, é melhor resolver logo, antes que toda essa raiva, que tudo isso possa ser alimentado e aconteça o que não é para acontecer. Mas você acaba pensando, Mateus, mas é uma besteirinha, uma briguinha, é uma coisa de nada. Mas para que toda uma coisa aconteça em alto nível, é necessário que aconteçam as pequenas coisas anteriormente, né? E aí Jesus vai para essa parte, ele vai para a raiz de tudo isso. E ele faz que a gente possa entender, evitar as primeiras coisas, evitar essas pequenas coisinhas que podem ser prejudicial para cada um de nós. Nós temos que também tomar a iniciativa. Lá no verso ele diz que é necessário que se você tem algo contra alguém, vai você e resolva-se com ela e volta para você cumprir todo o seu ritual assim como queira. Depois ele vai para os versos 27 até o 32. E ele vai falar sobre casamento e vai falar também sobre a cobiça. Lá no Antigo Testamento, só era adultério se você se deitasse com uma mulher. E aí nisso acabava as consequências que era de morte e que era de apedrejamento. Falando sobre a questão do adultério, como eu já falei, lá só é considerado adultério se você se deitasse com a mulher ou se deitasse com o homem. Mas aí Jesus acaba dando um novo significado, que nos desejar as pessoas, ou paquerar, ou olhar para aquela pessoa, que hoje tem outro nome, que é crush, esse já é um ato muito delicado. E principalmente se essa pessoa já for comprometida. Mateus, então eu não posso paquerar com a pessoa, crushar alguém, ou acabar gostando dessa pessoa e acabar demonstrando isso? Pode. Só que Jesus ele não fala dessas coisas inocentes e que essas coisas que acontecem naturalmente. Ele fala sobre a cobiça do coração do homem ao desejar aquela pessoa e principalmente ao desejar se ela já é de alguém, se ela já pertence a alguma pessoa. Ou desejar essa pessoa de uma forma não romântica, desejar essa pessoa não de uma forma que possa trazer para você uma possibilidade de até conhecer ela. Desejar sexualmente. Sim, desejar com pensamentos lascívios. E aí, essa é a parte. Porque todos nós temos esses pensamentos, e principalmente o homem. Eu, como homem,
tenho isso. E é aí que ele traz esse ensinamento de que se você está olhando para alguém, se você está desejando alguém, tome muito cuidado, porque é necessário que você já venha prevenindo isso antes. E tem até uma partezinha que ele fala, se os teus olhos acabam pecando, arranque-o. Só que ele não está pedindo para você arrancar, não. Ele está pedindo para que você se previna, que é melhor do que você depois estar passando por as consequências ruins. Depois, ele acaba falando sobre o divórcio. Quando ele fala sobre divórcio, antigamente, até havia a possibilidade de duas pessoas acabarem se divorciando, mas não era uma exceção, até porque Deus ele considera o casamento uma ação muito séria mesmo. Ou seja, se você quer se casar com alguém, pense que essa pessoa ela vai ser para a sua vida toda. Mas lá vai o negócio, Mateus, mas hoje em dia não tem esse negócio do casamento para toda a vida. Tem, se você cuidar, meu povo, se você passar por todos os momentos direitinho. Não é você gostar de uma pessoa e já se deitar com ela, e já acabar tendo relações com ela, não, é conhecer. E futuramente eu quero trazer um vídeo, tá bom? Falando sobre todas as etapas, como deve acontecer cada etapa de um relacionamento. E aí vai ser provavelmente os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui no canal. Então fica ligado, tá bom? Pra gente poder entender um pouquinho como eu devo me relacionar com as pessoas e como eu devo conhecer, enfim. Mas aí ele até traz uma possibilidade que era de que se você só vai se casar com alguém, que seja para a vida toda, e se for se divorciar, acabe dando uma carta para essa pessoa. O divórcio, ele é uma ação só realmente nos últimos circunstâncias. Quais são essas últimas circunstâncias reconhecidas hoje na igreja, até onde eu tenho conhecimento? É que se esse casamento está sendo abusivo, ou seja, se uma das partes está acabando sofrendo algum abuso, sofrendo alguma questão física e tudo mais. Isso não é reconhecido para Deus. Claro que isso era para ter sido evitado lá no início, mas já que começou, é necessário que agora, se não há mais essa possibilidade de haver, e é até uma polêmica, porque as pessoas gostam de dizer, então eu tenho que ficar num casamento abusivo porque a igreja quer. Não, a igreja ela não reconhece. Se algum pastor, alguém está fazendo isso com que você continue nesse casamento abusivo, está erradíssimo. O próprio Cristo que não quer que você sofra no casamento, mas que você seja feliz. Mas é necessário que se há alguns probleminhas, que o casal ele procure uma solução, que ele procure os seus pastores, que possam ser reconciliados, entende? E o segundo é de traição. Se houver uma traição entre o casal, eles podem sim se separar, se assim for, que assim eles quiserem. É bom que eles acabem cuidando disso, acabem resolvendo isso. Mas se não, eles não são obrigados a ficarem unidos, ok? E aí vai para os próximos versos, que é do 33 até o 37. Nesse momento ele vai falar sobre a questão das juras, dos juramentos, né? E aí ele, lá no Velho Testamento, não poderia fazer juros, você não poderia jurar por ninguém. E por que você não poderia jurar por ninguém? Por quê? Porque é interessante que a sua palavra já tenha poder para certificar de que você está falando a verdade. Que não necessita de você falar, olha, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus, até porque você não tem posse sobre essas coisas. Então, é necessário que você, a sua própria palavra já seja validada só por você ser uma pessoa cristã. É muito importante que você possa não ficar jurando e nem necessitar ficar falando em nome de alguém, mas que você mesmo já tem toda essa legitimidade, entende? E os últimos versos desse capítulo, que é o 38 até o 42,
Ele vai falar sobre a questão de amar o seu inimigo e sobre uma lei que anteriormente era olho por olho, dente por dente, ou seja, se você tinha alguma coisa contra a pessoa, você tinha que realmente odiar ela e fazer assim segundo o que ela fazia com você. Só que Cristo traz uma outra perspectiva, que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar por as pessoas que nos perseguem. A primeira coisa que eu acabei anotando foi que as pessoas, elas são difíceis de se lidar e por isso que nós devemos tentar entender elas. Todas as pessoas, elas precisam ser entendidas, elas têm os seus pensamentos, elas têm as suas diferenças da gente e às vezes a perseguição acontece quando você não entende o outro. Ah, Mateus, então significa que todas as pessoas que me perseguem, ela não está me entendendo. De uma certa forma, sim. Eu entendo que o preconceito, ele é um pré-conceito que alguém tem com você. Ou seja, é um conceito que ela fez na mente dela. É um conceito que ela não tem entendimento e por isso que ela acaba fazendo aquilo. Mas também tem a questão da falta de caráter da própria pessoa. Mas hoje é até mesmo compreensivo que algumas pessoas acabam errando em falar uma coisa ou falar outra, fazer alguma coisa por não ter entendimento sobre o assunto, por falta de conhecimento e por ignorância daquele assunto, ela acaba errando com você e acaba entendendo e não tem uma empatia com você. E é interessante que você, eu, todos nós possamos entender o outro, para que possamos ter uma convivência melhor com o outro, sabe? E ao conhecer o outro e ao estar na pele do outro, você acaba não necessitando ter ódio dela, não necessitando você ter algo contra essa pessoa. Entenda? É uma parte disso, como eu falei, tem outra parte que é a questão de falta de caráter, que a pessoa simplesmente odeia a outra. A outra pessoa odeia a outra pessoa simplesmente por odiar, não sei nem porquê, se não tem nem razão. E aí vem a segunda parte, que eu também coloquei, que é trocar as maldades por bondade. Assim fazemos para o outro o que queremos fazer para nós. E é isso que Jesus também trazia. Ah, Mateus, mas isso, o que Jesus estava falando ali, me parece muito bobagem, sabe? O que é isso, sabe? A pessoa faz maldade para mim, eu tenho que ser boa com ela? Isso mostra também maturidade. Quando você trata a outra diferente do que ela está tratando você. Se ela trata você com um ódio, trata você com preconceito, trata você com alguma forma que você não gosta, você traz para ela uma bondade, talvez não é nem dar um presente para ela, que não é esse a questão aqui, mas é tratar da forma diferente do que ela está tratando, não trazer para ela o mesmo mal, ou trazer para ela a mesma forma que ela está trazendo para você, não. Entende? É meio difícil entender isso, mas quando você lê, você olha para Cristo, você entende o que ele queria dizer com isso. Bem, essa é mais um vídeo, é a segunda parte do capítulo 5, e eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho sobre esses capítulos. Leiam, eu quero muito que vocês possam ler e entender e trazer o próprio entendimento de vocês, ok? E aí, o próximo capítulo será o capítulo 6 e é um capítulo muito bom mesmo. Então, fica ligado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Até mais.